Olá, pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é o Sandro Botelho, eu sou gerente de marketing aqui da Elsevier. A gente vai aguardar só mais alguns minutinhos, enquanto não dá o horário do webinar. E assim que der o horário, vamos aguardar só algumas outras pessoas entrarem para a gente começar. Alguns avisos já para vocês que estão online. Tem um chat, tem uma área de perguntas e respostas. Se vocês quiserem interagir, podem interagir por essas duas ferramentas aí, tá ok? Bom, boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o Sandro Botelho, sou gerente de marketing de segmentos Clinical Solutions da Elsevier. Hoje, queria agradecer a presença de todos vocês aqui no horário que eu sei que a gente sabe que não é que é um horário bem movimentado. E hoje a gente vai falar sobre informação e tecnologia na jornada de qualidade e segurança do paciente. Tá? Esse é um conceito que a gente criou em parceria com a Sobrasp, e hoje quem vai apresentar esse webinar e o conceito vai falar também sobre um pouco da metodologia World Café que a gente usou para refinar esse conceito, é a Laís Junqueira. A Laís, ela é especialista de qualidade e segurança do paciente na Elsevier, tá? Ela também é uma das idealizadoras desse conceito, então ela vai explorar um pouquinho. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem interagir com a gente, interagir com a Laís, vocês vão poder encontrar alguns controles na tela de chat e de perguntas e respostas. Eventualmente, durante a apresentação da Laís, nós vamos apresentar algumas enquetes, é só vocês responderem. Algumas enquetes vocês vão poder selecionar mais de uma resposta, e algumas enquetes vocês vão poder selecionar apenas uma resposta. Tá? Se tiver alguma dúvida durante a apresentação,
vocês também podem clicar no ícone e levantar a mão, ou já fazer a pergunta diretamente, que a gente vai, no final da apresentação, responder a todas as perguntas. Tá? Então, Laís, se assim que você... Olá, boa tarde a todos. Sandro, só para confirmar, tá dando para ouvir minha voz? Tudo certinho? Tá dando para ouvir? Tá perfeito. Perfeito, obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Como o Sandro gentilmente me apresentou, eu sou Laís Junqueira, sou especialista clínica na Elsevier para a qualidade e segurança do paciente, e hoje vou conversar com vocês sobre informação e tecnologia na jornada de qualidade e segurança do paciente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer também a parceria com a Sobrasp, a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. A jornada de qualidade e segurança do paciente, ela foi idealizada pelo Elsevier e pela Sobrasp e tem como objetivo trazer um cuidado mais seguro para os hospitais, que seja, é claro, centrado no paciente, na segurança do paciente. Bom, eu gostaria de iniciar falando com vocês um pouco sobre como a gente vai fazer esse webinar. A ideia é que seja um bate-papo. Eu sei que é complexo fazer isso à distância, então a gente tem, como o Sandro falou, duas modalidades de perguntas. Vocês podem escrever as perguntas pelo chat ou escrever as perguntas na parte de perguntas e respostas na ferramenta disponível. A ideia é que, conforme eu vá conversando com vocês, falando um pouco sobre as experiências que a gente teve durante o lançamento da jornada de qualidade e segurança do paciente, vocês possam trazer perguntas. Então, depois o Sandro vai trazer essas perguntas para que a gente possa interagir dessa forma à distância. Bom, na verdade, eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre a visão, né, da Elsevier relacionada ao cuidado seguro e de alta qualidade aos pacientes. Assim como na visão da teoria de sistemas, nós acreditamos que resultados diferentes demandam uma abordagem diferente. Isso, é claro, é evidenciado não apenas nos hospitais, mas também em diversas indústrias. Eu gosto muito de usar o exemplo, talvez porque eu gosto muito de assistir o MasterChef, mas de receitas. A gente só consegue o resultado de uma receita se nós temos os ingredientes para que essa receita dê certo. Ou seja, só farinha e água não vão conseguir criar um bolo com frutas vermelhas. Então, o que a gente fala quando a gente está falando de sistemas, né, de resultados ideais, isso é uma equação que a gente vê no mundo inteiro. O que a gente busca é o cuidado seguro, de alta qualidade e que seja custo eficiente. Esse é o resultado da nossa equação. Agora, vamos pensar um pouco na parte anterior a esse resultado. Como nós podemos criar um sistema que gere esse resultado? E aí nós falamos de dois componentes principais. Esses dois componentes principais são processos seguros e decisões seguras. Quando estamos falando sobre processos seguros, nós estamos falando sobre aqueles processos que não apenas previnem os erros, mas que são capazes de antecipar os erros. Os profissionais de saúde, assim como todos os seres humanos, eles estão dispostos, infelizmente, a cometer erros, como qualquer um de nós. Então, como os processos, eles podem ser criados para que esses erros não cheguem na ponta, não cheguem ao paciente? E como criar barreiras para esses erros? Mas é claro que, além desses processos seguros que garantem que as engrenagens estejam correndo macias para que o processo do cuidado seja entregue, nós também temos a parte das decisões seguras. O que são essas decisões seguras? Não apenas decisões clínicas na ponta, mas também decisões gerenciais. As decisões clínicas, por exemplo, podem passar por uma decisão de qual antibiótico usar para profilaxia, podem passar também gerenciais como estruturas das unidades para prevenção de infecções e tantas outras decisões que os profissionais que trabalham dentro das instituições de saúde enfrentam todos os dias. Então, na verdade, nessas duas partes da equação, nós temos objetivos. O primeiro deles, para a parte de processos, é justamente fomentar a melhoria do processo.
através de informação e tecnologia. É alimentar os processos com informação e também prover a tecnologia para a entrega desses processos para gerar um cuidado mais seguro. Mas, novamente, não de apenas processos se fazem essa equação. Nós temos também a parte das decisões seguras. E aí vem a parte do empoderamento dos profissionais. Empoderar os profissionais para que a tomada de decisão seja segura e também seja de alta qualidade. No cerne disso tudo, nós temos o acesso à informação atual, confiável e baseada em evidências, que é entregue através da tecnologia. Então, fazendo aqui uma lógica reversa de resultado para a criação de sistema, nós temos a entrega de um cuidado seguro, de alta qualidade e custo-eficiência, através de um sistema que tenha processos seguros e decisões seguras e que seja alimentado pelo acesso à informação e tecnologia. Bom, essa teoria funciona muito bem em teoria. Como levar essa teoria para a prática? E foi exatamente isso que nós discutimos durante o lançamento da Jornada de Qualidade e Segurança do Paciente Sobraspe Elsevier. Na semana passada, durante o primeiro congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, nós tivemos o prazer de organizar um World Café, que foi um bate-papo, uma discussão com mais de 50 profissionais que variaram entre diretoria, coordenações de qualidade e segurança do paciente, profissionais da ponta e tantos outros colaboradores, para que nós conseguíssemos discutir quais são os desafios na jornada, na implantação dos sistemas seguros e como a informação e tecnologia podem apoiar esses desafios. Então, eu vou compartilhar com vocês agora, inicialmente, a jornada de qualidade e segurança do paciente e, então, os desafios que foram levantados pelos profissionais durante o World Café. É claro, eu vou aqui tentar resumir 4 horas de conversa em apenas 10 minutos, então ela não vai ser absolutamente abrangente, mas eu vou levantar os principais pontos que foram discutidos. Bom, a jornada de qualidade e segurança do paciente Sobraspe Elsevier tem 5 pilares básicos. O primeiro pilar é o pilar de políticas e procedimentos, justamente a fundação de todos os documentos e materiais que vão pautar a entrega do cuidado dentro da instituição. Logo depois desse pilar de políticas e procedimentos, nós temos a parte de educação dos profissionais, que não apenas é o treinamento dos profissionais, mas também a formação e a educação continuada. Como garantir que esses profissionais tenham toda a informação necessária para a prestação do cuidado seguro. O terceiro pilar e o cerne dessa jornada é o cuidado ao paciente. Essa jornada, como vocês vão perceber, é absolutamente centrada no paciente e esse pilar não pode fugir disso. O pilar de cuidado ao paciente, ele traz consigo não apenas a parte dos processos seguros, né, como eu já abordei, mas ele traz muito a parte da decisão segura e do uso de informação científica na ponta. Bom, a parte de educação do paciente é a parte em que como os profissionais engajam esses pacientes, em que abordamos essa questão. Então, quais são as dificuldades na educação dos pacientes, no engajamento dos pacientes? E é claro, por último, mas não menos importante, nós temos a questão da melhoria contínua. Como garantir que a jornada de qualidade e segurança do paciente das instituições tenha início, meio, mas não tenha um fim. Que seja uma jornada contínua, que consiga alimentar todos os outros pilares de forma sustentável. Bom, nós incluímos esses desafios durante o World Café, no nosso lançamento da Jornada de Qualidade e Segurança do Paciente, e perguntamos aos profissionais quais eram os desafios que eles vivenciavam no dia a dia relacionados aos pilares. Esse é o resumo da discussão. Na parte de políticas e procedimentos, foi relatado que muitas vezes falta um propósito claro, ou seja, o motivo pelo qual aquela política ou aquele procedimento foi criado.
Isso acabava gerando o segundo argumento, que é a falta de aplicabilidade na prática. Muitas vezes as políticas são feitas por um pequeno grupo de pessoas, compartilhadas com um grande grupo de pessoas, de uma forma top-down. Então, esse também é uma outra dificuldade na adesão dos profissionais às políticas e procedimentos. E por último, mas não menos importante, nós temos a questão das ilhas. Foi relatado que em muitas instituições, ilhas são criadas, ou seja, os profissionais não trocam entre outros departamentos e falta uma visão sistêmica para que essas políticas e procedimentos sejam criados, compartilhados e, é claro, utilizados de forma a gerar um cuidado mais seguro. Partimos para a próxima mesa de educação dos profissionais. Na parte de educação dos profissionais, foram levantadas questões como o tempo e o momento correto para fazer essa educação, o gap muito grande que ainda existe entre a teoria e a prática, ou seja, o conteúdo que é estudado, aprendido e a prática do dia a dia dentro dos hospitais, e, é claro, a parte de gerações diferentes. Dentro de um hospital, se a gente for contar apenas os profissionais, temos diversas gerações atuando no mesmo local. E essas gerações, é claro, têm consumos diferentes. Por exemplo, um médico recém-formado pode ouvir seus livros, enquanto um médico que já tem um pouco mais de experiência pode preferir ler o livro ou ler um artigo. Na parte de cuidado ao paciente, especialmente na parte de diretrizes, temos outros desafios. Esses foram os mais citados. O primeiro foi a elaboração dos protocolos de forma colaborativa e através de consenso, ou seja, assim como vimos na parte de políticas e procedimentos, como a evidência pode apoiar a elaboração dos protocolos e, é claro, o compartilhamento dessa elaboração. Outro desafio foi a disseminação. Então, como esses protocolos, as diretrizes, são compartilhados para chegar até a ponta e, é claro, o que impacta a adesão dos profissionais aos diretrizes e aos protocolos criados. Partindo para o próximo pilar, nós temos aqui a parte de educação do paciente. E aí foram citados vários, essa conversa foi muito longa, e aqui eu tenho um resumo da conversa. O primeiro aspecto citado foi relacionado aos profissionais, que muitas vezes têm a falta de preparo e apresentam um conteúdo muito técnico para o paciente. Isso não necessariamente é algo ruim, porém muitas vezes dificulta a educação daquele paciente, caso ele não tenha o mesmo nível de conhecimento técnico que o profissional que está explicando. Além disso, foram citadas as redes sociais, especialmente as redes sociais de compartilhamento de informação como WhatsApp, Facebook, que muitas vezes deseducam os pacientes através de informações que são erradas, que não são necessariamente as informações relacionadas à doença ou, mais especificamente, ao caso daquele paciente. E, é claro, por último, nós temos a parte de importância da educação ao paciente, que é justamente para que os profissionais e os pacientes entendam a importância dessa educação. Muitas vezes, isso é sentido como um aspecto que existe uma oportunidade de melhoria dentro dos hospitais. Partimos para o nosso próximo pilar, que é o de melhoria contínua. A discussão de melhoria contínua foi muito interessante, porque ela suscitou argumentos como a falta de entendimento da engrenagem, ou seja, será que todos os profissionais que trabalham no hospital entendem como o processo de melhoria contínua é feito dentro do hospital? Todos, desde a ponta até as pessoas que estão realmente executando as mudanças? E depois que essas mudanças são feitas, principalmente quando a gente fala no reporte reativo, será que essas mudanças são capilarizadas até a ponta? Essa foi uma dificuldade levantada. Nem sempre elas chegam até lá. E, é claro, nós temos também a parte do empoderamento dos profissionais, que é realmente ouvir as oportunidades de melhoria dos hospitais e empoderá-los para não só apontar as oportunidades, mas discutir as soluções relacionadas a essas oportunidades de melhoria.
Eu agora vou pedir para o Sandro, para a gente começar um pouco de interação. A gente tem uma pergunta que eu queria colocar na tela para vocês, uma enquete, e é só clicar na resposta que vocês julgam mais apropriada para vocês, mas eu queria entender se vocês também compartilham desses desafios nas instituições de vocês. Porque esses desafios, como eu falei, foram citados durante o World Café de lançamento, e eu queria saber um pouco de vocês, se vocês também enfrentam esses desafios. Eu vou liberar 30 segundos para que a gente possa votar, então o Sandro vai mostrar os resultados para que a gente veja quais são os desafios mais enfrentados por todos nós que estamos aqui nesse webinar. Laís, só um complemento aqui dessa enquete. Então, vocês podem escolher mais de uma resposta. Tá? Quem tiver mais de um desafio na instituição pode escolher mais de um. Eu vou compartilhar agora o resultado da pesquisa, tá? Ok. Então, nós conseguimos ver aqui que a melhoria contínua foi o número 1 de desafios compartilhados, seguido por políticas e procedimentos, e depois tivemos também a parte de educação de profissionais, cuidado ao paciente e educação ao paciente. Então, dá para a gente perceber aqui que a maior parte das pessoas que responderam de vocês selecionou mais de um pilar. Então, o que leva a crer que existe oportunidade de melhoria e que essa jornada pode apoiá-los. Bom, falando um pouco agora sobre a parte de tecnologia e informação relacionada à jornada. Bom, qual o objetivo da Elsevier ao criar essa jornada de qualidade e segurança do paciente? É justamente apoiar as instituições que estão buscando um cuidado mais seguro e que estão buscando aumentar a qualidade do cuidado também. Nós temos diversas formas de apoiar as instituições. Então, a visão para cada um dos pilares é a seguinte: na parte de políticas e procedimentos, nós temos aqui, principalmente, o embasamento das políticas em evidências, como as evidências científicas mais atuais podem ser usadas na criação, na elaboração dessas políticas, o que volta na questão que foi citada do propósito das políticas. Por que essa política está sendo escrita? Essa política está sendo escrita porque, e o procedimento está sendo escrito porque é preconizado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, por exemplo. E é claro, através de tecnologia, é possível apoiar a adesão dos profissionais. Por exemplo, quando as políticas estão disponíveis dentro do prontuário eletrônico ou em plataformas que permitem a interação de profissionais dentro do próprio ambiente de trabalho, a gente acaba aumentando a adesão dessas políticas. Eu gosto muito de usar uma metáfora, que é a metáfora do relógio, do smartwatch, né? Que quando o telefone está dentro da bolsa, a gente precisa abrir a bolsa para poder pegar o telefone. Quando a gente está usando um Apple Watch no punho ou o relógio do Android, as informações chegam para a gente no punho. Então, a gente acaba tendo muito mais acesso a essa informação. Parecido com políticas e procedimentos. Quando a gente consegue trazer as políticas à vida, trazer elas para dentro do fluxo de trabalho dos profissionais, não apenas na parte do uso das políticas, mas também na parte da criação, elaboração, todo aquele ciclo de aprovação, revisão. Se a gente consegue trazer isso para a vida, trazer isso para o dia a dia e para a prática, a adesão fica simplificada e aumentada. Na parte de educação de profissionais, a visão é um cuidado não apenas interdisciplinar, mas transdisciplinar, que consiga realmente ser focado no paciente.
Então, a Elsevier tem esse foco também do paciente, as plataformas, os conteúdos, eles são focados no paciente final. Então, ao invés de a gente ter, por exemplo, produtos que são apenas focados em doenças, a gente tem produtos que são focados em problemas, que é o que traz para a gente a parte centrada ao paciente. E é claro, novamente, através da tecnologia, a gente consegue aumentar essa adesão. Não apenas, como eu citei anteriormente, como um dos desafios levantados foi o gap geracional, mas também o gap entre teoria e prática. E a ideia é que a gente traga conteúdos que possam ser usados também na prática. Então, é uma educação continuada com aplicabilidade real, inclusive em tempo real. Na parte do cuidado ao paciente, nós temos muito claros objetivos como o cuidado seguro. Então, como fazer com que o cuidado prestado seja o mais seguro possível através de tecnologias que criem barreiras para o erro. Além disso, a adesão às evidências ela é simplificada através do binômio informação atual, confiável e baseada em evidências e, é claro, a entrega dessa informação dentro do fluxo de trabalho. Como eu já falei com as políticas e com os procedimentos e também com a educação de profissionais, o nosso objetivo é que, durante o cuidado, enquanto o profissional está evoluindo o paciente, ele obtenha as informações necessárias para a tomada de decisão segura na ponta, na hora do cuidado. É claro que isso acaba reduzindo a variabilidade. Quando temos, por exemplo, conjuntos de prescrições ou planos de cuidados estruturados, com informação, com barreiras para o erro, a gente acaba reduzindo a variabilidade que pode causar dano ao paciente. Então, novamente, através de informação, com tecnologia, temos o objetivo de prestar um cuidado seguro, de alta qualidade ao paciente. Na parte de educação do paciente, nós temos dois aspectos principais. O primeiro é estimular a participação desse paciente no cuidado. Então, além de apenas educá-lo, como engajar esse paciente? Como fazer com que o paciente realmente compreenda e faça parte da equipe? E, em segundo, claro, reduzir a variabilidade que temos de profissional para profissional quando estamos falando de educação ao paciente. Então, por exemplo, um paciente que, porventura, sofre uma lesão por pressão, deve receber a mesma educação que outro paciente que está em outra unidade e que tem um caso similar. As instruções relacionadas à lesão por pressão, claro, sempre focando na instrução específica para aquele caso daquele paciente. Então, aqui na educação do paciente, a gente tem os dois lados da mesma moeda, que é o lado do paciente, o que o paciente recebe, mas também o lado do profissional. Como apoiar esse profissional para que ele consiga entregar a educação do paciente que ele deseja. No aspecto de melhoria contínua, nós focamos em duas frentes. A primeira é a de melhoria reativa e proativa. Quando nós falamos de melhoria reativa, estamos falando do reporte daquelas oportunidades de melhoria. Então, não só como a informação pode apoiar, empoderar os profissionais para que entendam exatamente o que eles estão reportando e como o processo pode ser melhorado, mas também a observação da melhoria proativa. Então, como os dados que são gerados, por exemplo, no prontuário eletrônico, podem ser coletados e então gerar melhorias no processo. Essas melhorias no processo são basicamente atreladas aos outros pilares. Então, por exemplo, se eu tenho um protocolo rodando aqui no pilar de cuidado ao paciente, eu tenho um protocolo rodando, dois protocolos rodando com teste A e teste B, por exemplo. E nós vemos que os pacientes que fizeram uso do medicamento A tiveram um resultado melhor do que os pacientes que fizeram uso do medicamento B. Ou seja, o que a gente pode fazer é coletar esses dados e alimentar todos os outros pilares. Alimentar as políticas, alimentar os procedimentos, a própria educação dos profissionais, o novo protocolo, os conjuntos de prescrições, para que a melhoria seja contínua sempre. Então, pensando nisso, eu gostaria de fazer uma segunda pergunta
para vocês. Sandro, acho que você já consegue colocar a enquete no ar, que é perguntar para vocês em qual desses pilares a instituição de vocês hoje está mais focada. E é claro, novamente, é possível responder os 5 pilares, a gente só quer entender um pouco onde está o foco das instituições. Então, novamente, 30 segundos para responder e já vamos saber quais são as observações de todos. Vamos lá, estou encerrando agora o tempo de votação e vou já na sequência compartilhar o resultado. Perfeito. Bom, temos aqui na liderança o cuidado ao paciente, que é justamente o que conversamos sobre implantação de diretrizes, de protocolos, de trazer a evidência para a realidade com processos que criem barreiras, claro, para o erro, mas o empoderamento dos profissionais na tomada de decisão, seguidos de educação de profissionais, políticas e procedimentos, e, é claro, educação do paciente e melhoria contínua. Bom, a partir daqui, eu queria, na verdade, fazer uma outra pergunta, Sandro, desculpa aí pelo aviso em cima da hora, mas você pode perguntar, quem aqui já conhece alguma plataforma da Elsevier? Eu vou começar a falar um pouco sobre como a informação e a tecnologia agora apoiam cada um desses pilares de uma forma mais prática, e eu queria saber se alguém já conhece alguma plataforma. Tá, essa pergunta agora, a resposta vai ser só sim ou não, tá ok? Então eu vou soltar já. Legal, estou encerrando aqui, acho que boa parte já votou. Vou compartilhar o resultado, disputa acirrada, mas acho que a maioria conhece alguma das nossas plataformas. Boa notícia, Sandro. Desculpa, eu tive uma dificuldade aqui de tirar o meu microfone do mudo, mas já voltamos. É uma boa notícia, eu agora vou falar um pouco sobre como as plataformas, como a informação e tecnologia podem apoiar cada um desses pilares, e é claro, caso tenham alguma dúvida, por favor, enviem pelo chat e já podemos esclarecer um pouco mais. Bom, pensando nesses 5 pilares e nesses 5 objetivos principais que eu compartilhei, algumas soluções, algumas formas de informação e de tecnologia foram idealizadas para apoiar a entrega do cuidado, considerando esses 5 pilares. Bom, eu vou começar pela parte de políticas e procedimentos. Na Elsevier, acredito que muitos de vocês que marcaram que sim, conhecem alguma plataforma, estejam familiarizados com o Clinical Key. O Clinical Key, ele é a plataforma de referências, o carro-chefe da Elsevier, não apenas o Clinical Key para médicos, mas a gente também tem o Clinical Key para enfermagem, a gente tem o Clinical Key para farmácia. Então, toda a parte, todas as soluções relacionadas ao Clinical Key, o objetivo principal é ter fonte de informação. É como chegar àquela informação quando a gente precisa.
desde a parte da elaboração da política. Então, por exemplo, se a gente está escrevendo uma política de higienização das mãos, como fazer uma política que tenha base na evidência científica já publicada, mas também na parte de melhoria de adesão. Por quê? Dentro do Clinical Key, você encontra, por exemplo, estudos, artigos relacionados a diferentes formas de aplicação de uma política de higienização das mãos. Existe um artigo que eu acho bastante interessante, particularmente, que ele mostra a diferença entre abordagens. Então, são os 5 momentos da OMS ou uma outra abordagem, o que gerou mais resultados dentro de um hospital. Um outro artigo, por exemplo, mostra a relevância do treinamento dos preceptores aos residentes, como isso impacta a adesão dos profissionais à higienização das mãos. Então, aqui a gente tem novamente um binômio, que é o binômio do uso da informação para geração, para elaboração das políticas, mas, é claro, também o uso da informação para que a gente evite reinventar a roda sempre, né? A gente sempre está criando aí novos jeitos, isso é ótimo, mas como a gente consegue acelerar o carro com as rodas que a gente tem e apenas aprimorar, porque sempre que a gente fala de melhoria dentro do hospital, a gente fala de trocar a roda do carro com o carro andando, né? Então, como a gente consegue pegar alguns atalhos que sejam favoráveis para o cuidado e para a adesão dessas políticas. A gente tem também uma outra tecnologia que é focada justamente na parte processual de elaboração da política, a criação, a parte de implantação, toda aquela parte de aprovação, quais são as revisões, de ressaltar exatamente o que foi mudado naquela política e naquele procedimento, né, uma parte bastante importante dentro das instituições, que ao invés de compartilhar uma nova política, um novo procedimento de 40 páginas, e esperar que o profissional adivinhe onde está a mudança, as plataformas já podem fazer isso automaticamente, já entregam alertas informando esta política teve esta alteração. E, é claro, transformar todo esse processo das políticas em algo mais entregável. Então, por exemplo, ele chega até a ponta de forma eletrônica, já integrado dentro do fluxo de trabalho do profissional. Na parte de educação dos profissionais, novamente, temos o Clinical Key como fonte de referência, livros, journals, ensaios clínicos, vídeos, imagens, enfim, a lista é muito longa de conteúdos que estão disponíveis, fazendo do Clinical Key uma das plataformas, se não a plataforma mais abrangente que a gente tem no mercado, relacionada à informação profissional para profissionais de saúde. E, é claro, a gente tem também o Clinical Skills, que é uma plataforma recém-lançada no Brasil, ela é nova, e ela tem como objetivo justamente estreitar aquela diferença entre teoria e prática. É trazer para dentro do hospital, para a equipe multidisciplinar que precisa ser treinada, mas também precisa de referências para prestar o cuidado, precisa de instruções rápidas para prestar o cuidado, também esteja disponível para eles. Então, a gente tem aqui, na verdade, diversos usos, né, de informações, de referência, da aplicabilidade dentro do fluxo de trabalho. Por exemplo, aquele caso clássico de faltou alguém da enfermagem num plantão e pegar alguém de outro departamento para colocar naquele plantão, como a gente pode garantir que o profissional, caso tenha alguma dúvida ou caso precise ser treinado rapidamente em algum procedimento específico, já tem ali aquela informação dentro do prontuário. E, é claro, a gente passa para o próximo pilar, que é o pilar de cuidado ao paciente. A gente aqui tem uma variedade de conteúdos enorme. Esses são apenas exemplos das nossas plataformas, mas, é claro, a gente tem novamente o Clinical Key. Acho que já ficou claro como o Clinical Key apoia essa tomada de decisão. Quando a gente está falando de uma decisão mais rápida, uma decisão beira-leito, a gente tem dentro do Clinical Key também Clinical Overviews, que trazem um resumo daquela doença. Inclusive, temos livros em português, já temos conteúdo em português, a busca pode ser feita em português. Então, a ideia aqui é trazer resultado rápido para quem está na beira do leito e, é claro, trazer informação aprofundada para os casos complexos. Então, eu tenho casos pessoais
em que profissionais me procuraram pedindo informação para casos complexos, bastante complexos, e o Clinical Key pôde ajudar na tomada de decisão. A gente tem também plataformas de referência, não apenas para radiologia, como o StatDX, que aparece aí na tela de vocês, mas também o Expert Path, o Immunoquery, que tem como objetivo trazer informações focadas, nessa vez, para um público diferente, que é de radiologistas e patologistas. A ideia é justamente trazer a informação que eles precisam, uma plataforma absolutamente focada em imagens, imagem, para que a gente consiga trazer os resultados e a tomada de decisão mais segura e precisa, o diagnóstico preciso. Além disso, nós temos 2 plataformas que também se integram ao prontuário eletrônico, Order Sets e Care Planning. A ideia aqui, como eu falei, tanto nos desafios levantados durante o World Café, como na visão da Elsevier, vocês vão ver que tudo isso é alinhado, porque as nossas soluções, elas são desenhadas em cima dos desafios do mercado, em cima exatamente dos pontos de atenção, dos pontos de dor. Então, a ideia do Order Sets, do Care Planning, é trazer os planos de cuidado e os protocolos à vida dentro dos prontuários. Então, ao invés de a gente ter aquela diretriz de 170 páginas que precisa ser lida, a informação médica muda muito rápido. Então, o que a gente disponibiliza para esses profissionais? Justamente o protocolo é informação, conhecimento acionável. Então, eu posso usar aquilo no meu dia a dia e, é claro, eu tenho a referência para a informação. Então, ao clique de um botão, eu acesso aquela diretriz. Então, a gente acaba trazendo os 2 lados, que é o lado da compreensão, do entendimento e do conhecimento da importância do uso daquela diretriz, está lá, está disponível, mas de forma acionável. Então, a gente consegue ativar e também trazer a parte da referência do conhecimento. Na parte de educação do paciente, como eu falei para vocês, e como os profissionais durante o World Café relataram, nós temos desafios dos 2 lados da moeda, tanto dos pacientes como de profissionais, e aí que vem informação novamente para apoiar esses profissionais e os pacientes para que eles tenham a informação padronizada, né? Mais do que padronizada, é uma informação que é baseada em evidências e que pode ser usada como base para a educação do paciente. As plataformas ou qualquer conteúdo impresso ou digital vai substituir a educação do paciente feita pelos profissionais? Não. A ideia aqui é justamente apoiar os profissionais que estão fazendo a educação. É justamente aumentar o alcance desses profissionais. Então, novamente, temos o Clinical Key, uma série de panfletos já prontos para serem impressos e utilizados durante o momento da educação ao paciente, inclusive muitos panfletos em português. Nós temos a parte do Patient Engagement, que é um novo arranjo de soluções que trazem vídeos, imagens, a educação do paciente de forma amigável para que o paciente possa compreender a situação e que tenha aquele ponto de contato contínuo. E, é claro, quando a gente fala dos profissionais, nós temos a parte do plano de cuidados, porque não basta somente orientar os pacientes, né? Como foi levantado durante o World Café, os profissionais também precisam e merecem esse apoio durante o momento de educação ao paciente. O Care Planning tem uma parte dedicada à educação do paciente, que inclui itens, por exemplo, como a avaliação daquele paciente, avaliação da compreensão do paciente, das necessidades educacionais dele, dos desafios educacionais e, é claro, quais são os pontos principais de educação focados, baseados nos procedimentos. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um procedimento específico naquele paciente, eu tenho a educação relacionada àquele procedimento específico. Se tem uma lesão por pressão, por exemplo, o que eu tenho que educar aquele paciente? Não só o paciente, mas seus familiares também. Quais são os pontos que eu não posso esquecer como um profissional de saúde? Então, isso também é abordado pelas plataformas. E, é claro, por último, mas novamente não menos importante, a parte de melhoria contínua. Aqui eu tenho 2 exemplos básicos de soluções que são exemplo, que trazem à vida a visão que eu passei para vocês. A primeira é
como fazer com que os profissionais sintam-se empoderados para reportar as oportunidades de melhoria, não só reportar, mas participar do processo de rearranjo dos processos, de rearranjo da organização para evitar a reocorrência daquela situação. Então, o Clinical Key, ele traz informações de livros, de journals, enfim, de vídeos, experiências passadas, para que a gente consiga empoderar os profissionais para que eles façam reporte. Mas é claro que a parte toda de melhoria contínua, pensando, por exemplo, num ciclo de PDCA, não apenas na parte do reporte da melhoria, mas também na parte de planejar a melhoria, de descobrir novas formas, assim como eu falei na parte de políticas e procedimentos, rever as oportunidades que são colocadas, os caminhos tomados com base na evidência. E é claro, o Order Set, que é a nossa ferramenta que contém os protocolos, assim que a gente percebe todas essas mudanças, a gente consegue incluir elas também nas plataformas de cuidado ao paciente. Então, por exemplo, é um conceito que a gente abordou também durante o World Café, que é, ao invés de a gente ter apenas a prática baseada em evidência, a gente passa a ter a evidência baseada na prática, que alimenta a prática baseada em evidência. Então, a ideia aqui é criar um ciclo virtuoso de aprendizado, de elaboração das políticas e procedimentos com base nas evidências e que tenha uma adesão aumentada. Claro que os profissionais tenham o empoderamento através da educação contínua, não apenas nas políticas, mas em suas capacidades e habilidades. E logo após, o cuidado ao paciente, que é justamente como a entrega vai ser feita ao paciente, como a parte das políticas e da educação chega na ponta, passando pela educação desse paciente, envolvendo ele na equipe, com informação, empoderamento desse paciente, e aí chegamos de novo na parte da melhoria contínua, que vai absorver todas as oportunidades de melhoria durante essa jornada e voltamos para as políticas. Então, a ideia aqui é que a gente tenha esse ciclo virtuoso para geração de um maior cuidado, de um cuidado que seja mais seguro, que também tenha maior qualidade e, é claro, que seja custo eficiente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse webinar. A minha missão era compartilhar com vocês rapidamente o que foi conversado durante 4 horas de lançamento da Jornada de Qualidade e Segurança do Paciente durante o primeiro congresso da Sobrasp, na semana passada. Gostaria novamente de agradecer a presença de todos e abrir para perguntas e respostas. Caso tenhamos alguma pergunta ou resposta, a resposta quem vai dar sou eu, ou algum de vocês, a gente também pode abrir. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, eu peço por favor que digitem no chat. E aí, Sandro, você pode falar para mim a pergunta e a gente começa a nossa conversa. Tá certo. Bom, se tiver alguém com dúvida em como fazer essa pergunta, pode levantar a mão aqui, a gente vê se a gente consegue orientar, tá? Ou a gente habilita o microfone para vocês fazerem a pergunta, se vocês levantarem a mãozinha aí no ferramenta de chat. Tem uma pergunta aqui, Laís. Eu gostaria de compartilhar essas informações com os meus colegas. Como fazer? Então, nós vamos compartilhar a gravação desse webinar com todos os presentes e todos os inscritos. E, na verdade, o que a gente também está começando a oferecer para os hospitais, enfim, para as pessoas interessadas, são workshops que abordam exatamente aquela experiência do World Café, que é a discussão institucional sobre os desafios da jornada de qualidade e segurança do paciente. Então, se você tiver interesse, você pode mandar um e-mail para o Sandro ou para mim, eu já vou colocar os nossos contatos aqui na tela, e nós podemos conversar sobre como você prefere receber essa informação. Obrigada pela pergunta.
Eu tenho mais uma outra pergunta, está surgindo aqui algumas perguntas. Essas plataformas são todas em inglês? Não, as plataformas não são todas em inglês. A gente tem, por exemplo, no Clinical Key, especificamente, já tem conteúdo em português e a busca pode ser feita em português, como eu comentei mais cedo. As plataformas de Order Sets e Care Planning são localizadas, mais do que localizadas, elas são tropicalizadas para o Brasil. Então, é conteúdo específico feito para o Brasil, claro, em português também. Não podemos esquecer também do Clinical Skills, que ele é desenvolvido e criado todo o conteúdo aqui no Brasil, ou seja, em português, voltado especificamente para a área da enfermagem. Todo o conteúdo desenvolvido baseado nas necessidades locais. Outra pergunta. Eu já tenho acesso ao Clinical Key. Como é que eu posso usá-lo para políticas e procedimentos? Ótima pergunta, excelente. O que a gente, na verdade, já fez um webinar relacionado justamente à parte de políticas e procedimentos e o uso da informação científica do Clinical Key nessas políticas e procedimentos. O que eu vou compartilhar com vocês, a gente pode ou compartilhar o webinar em inglês, foi um webinar feito em inglês com vocês, é meia hora de conteúdo, ou a gente pode fazer também um webinar em português. Mas basicamente são aqueles dois aspectos, né? O uso da referência dentro do Clinical Key para que possam ser elaboradas as políticas e também, é claro, o uso da evidência para que a gente evite reinventar a roda. E também o uso da evidência, de toda a informação disponível no Clinical Key, até para treinar os profissionais. Depois que a gente fez a política, como a gente treina para explicar o propósito dessa política, por que ela deve ser implantada. Sandro, talvez valha a pena a gente levantar aqui uma enquete para saber se existe interesse num webinar focado em políticas e procedimentos. Tem como a gente fazer isso? Tem sim. Eu vou fazer essa pergunta enquanto eu te faço uma próxima pergunta aqui. Tá? Então, pessoal, vocês respondam aí se vocês gostariam de participar de um webinar sobre o uso dessas informações para políticas e procedimentos, enquanto eu vou fazer a pergunta que eu acabei de receber. Olá, Laís. Qual indicador você recomendaria para usarmos para relacionar esses itens como treinamento dos profissionais e a melhoria do indicador da unidade, por exemplo? Excelente pergunta. Na verdade, não apenas excelente pergunta, como uma pergunta complexa. O que a gente pode observar, né, o comentário que a gente pode fazer relacionado a essa pergunta, é que, primeiro, indicadores devem ser construídos pela equipe. Né? Quando a gente faz um indicador, um top-down, a gente pode cair naquela mesma armadilha que a gente viu relacionada a o que a gente está medindo, por que a gente está medindo, que acaba podendo gerar aí um atrito, né, durante essa implantação da cultura de segurança. Então, os indicadores, a ideia é que os indicadores sejam construídos pela equipe, justamente para que a gente possa ter um indicador com base no perfil e nas necessidades da unidade. Né? Porque se a gente estiver falando, por exemplo, de unidades diferentes, de hospitais diferentes, a gente fala de especificação, de customização. Então, na verdade, isso vai depender de um trabalho conjunto, um trabalho de consenso dentro da própria instituição. E, é claro, nas dificuldades já identificadas. Então, por exemplo, dependendo do indicador que está dentro da unidade, a gente tem, é claro, o treinamento específico do profissional para aquele indicador. A gente tem dentro do Clinical Skills a possibilidade de direcionar as perguntas, os conteúdos educacionais para os profissionais. Então, por exemplo, a gente pode fazer aí a lógica reversa de entender a necessidade para que a gente possa, então, observar o treinamento e avaliar a adesão dos profissionais àquele treinamento e se houve uma melhora no indicador focado nisso. Mas é claro que a gente sempre precisa considerar as evidências científicas nessa análise, nas dificuldades já identificadas e no estabelecimento das metas a serem
alcançadas. Então, a gente tem aí novamente o apoio da informação, não apenas para esse consenso entre os profissionais, mas no estabelecimento de metas a serem alcançadas. Espero que eu tenha conseguido responder, trazer um pouco de luz a essa questão, que, é claro, é super complexa, mas adoraria conversar durante muitas horas sobre isso com você também. Obrigada pela pergunta. Bom, quem fez essa pergunta pode entrar em contato por e-mail com você, né, Laís? Acho que se Pode, você sim. quiser se aprofundar, é uma oportunidade interessante. A gente vai deixar os contatos. Laís, também, se você puder colocar o meu aí, acho que se alguém quiser uma informação sobre as plataformas. E tem uma outra pergunta aqui. Se vocês utilizam plataformas de e-learning para treinamento dos colaboradores que estão na ponta, assistenciais. Só um segundo, Sandro, que eu estava só colocando aqui os nossos e-mails. Claro. Plataformas de e-learning. O Clinical Skills, que já foi abordado pelo Sandro, ele tem como objetivo o treinamento de profissionais também. Então, além da gente ter toda a parte de referências, a gente tem uma parte ativa de treinamento dos profissionais que traz as informações necessárias e, é claro, toda a parte de compreensão e de conhecimento dos profissionais. Então, a resposta rápida é sim. Eu acabei de dar a resposta mais longa falando qual é a plataforma que a gente usa. Obrigada pela pergunta. Obrigado pela pergunta. E eu acho que você também tinha falado um pouco mais para trás, né, que essa plataforma ela não só treina profissionais, como ela, em instituições de ensino, ela aproxima o conhecimento didático da prática, né? Então, quem está aprendendo, ele vai poder assistir os vídeos, vai poder consumir todo esse conteúdo. E mais uma pergunta, acho que, não sei se alguém mais ainda tem mais uma pergunta, tem uma pergunta aqui. Aquela solução de enfermagem, Clinical Skills, acredito que ele esteja falando do Clinical Skills, podemos inserir os POPs? Eu acredito que ele esteja falando dos procedimentos, né, dos protocolos da instituição. Então, acho que, se você me permite, Laís, eu responder essa pergunta. Pode ir. O Clinical Skills, ele tem já 200 conteúdos, divididos entre vídeos, procedimentos, protocolos, casos clínicos. Apesar de a gente já fornecer todo esse conteúdo, é um conteúdo estudado, analisado, atualizado sempre, ele é uma plataforma 100% customizável às necessidades do hospital. Então, ou da instituição de ensino. Então, você pode inserir os seus próprios conteúdos, cada instituição, cada hospital pode colocar os seus próprios protocolos, e sim, dá para cadastrar, pode inserir os POPs, assim como qualquer outro tipo de conteúdo lá. Vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos ver, dando mais alguns minutinhos aqui. Quem ainda não respondeu a última enquete, por favor, responder, tá? Eu vou soltar só mais uma enquete para ver se vocês têm interesse em receber nossas comunicações. Deixando claro que as nossas comunicações não são spam que chegam toda semana. Então, caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais sobre as plataformas, saber um pouco mais sobre como a gente está abordando a jornada de qualidade e segurança do paciente dentro dos hospitais, como a gente está abordando com a Sobrasp, pode entrar em contato com a gente ou aceitar receber comunicações da gente também. Ou também assistir a gravação desse webinar, compartilhar com quem vocês quiserem. Daqui mais alguns segundinhos. Ótimo, todo mundo já selecionou a sua opção. Laís, alguma coisa a adicionar? Eu acho que é isso. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, se alguém quiser
compartilhar com a gente alguma experiência dentro dos pilares. A gente também está começando a coletar histórias dos hospitais, a gente vai publicar junto com a Sobrasp. Então, caso vocês tenham alguma experiência, se vocês quiserem compartilhar, quiserem conversar um pouco mais com a gente, é só entrar em contato. Muito obrigada novamente e nos vemos em breve. Isso aí, muito obrigado mais uma vez. Se vocês quiserem entrar em contato, eu espero que vocês tenham copiado o nosso e-mail e fiquem à vontade. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.